chegando aos passos mais avançados do Google Formulários. Nesse vídeo a gente vai tratar da personalização do caminho que o seu aluno, que o seu usuário vai fazer no Google Formulários. Eu vou usar um exemplo bem simples que nem tem a ver com a minha prática de sala de aula, mas a ideia principal é basicamente que cada usuário faça um caminho diferente dentro do Google Form, dependendo das respostas que ele fornece. Bom trabalho! Bom, o que eu vou mostrar agora é uma opção, é uma estratégia que a gente pode usar com Forms, que é um pouquinho mais avançada, já é um passo além, mas que é muito legal. Eu tenho uma experiência muito bacana de análise de distratores com isso, que eu já vou explicar como é que faz. Bom, eu já comecei aqui com uma questão de múltipla escolha criada, então eu estou numa seção que é para isso, que tem só isso. É importante que seja dessa forma, então eu coloquei uma questão de múltipla escolha sozinha na seção. Não precisa ser, mas se não for assim, precisa a questão da qual você vai partir com a sua separação de caminhos aí, tem que ser a única da seção, senão não vai dar certo, isso que eu vou mostrar agora. O que eu quero agora é que ao invés de ser só uma pergunta isso, dependendo de como o usuário respondeu essa questão, ele vai para uma página diferente. Então eu vou usar aí, para ativar isso, eu vou aqui nos 3 pontinhos e clico em ir para a sessão com base na resposta. Por enquanto, eu não vou fazer mais nada. O que eu vou fazer agora é criar uma sessão para cada uma das respostas. Então eu vou lá e crio 3 sessões. A primeira vai ser aqui para o arroz por cima. Já vou deixar escrito aqui, ó, arroz por cima. E aí eu deixei umas imagens aqui para a gente ilustrar o que eu estou fazendo. Copiar endereço de imagem, bom também para lembrar como é que faz para adicionar a imagem só com o endereço. Claro que não é bem essa a ideia. Assim, na minha experiência, o que eu fiz foi, eu peguei algumas questões do Enem e o que eu fiz foi, para cada, uma coisa muito bacana, né, de análise de distratores é que o que acontece no Enem, de modo geral, em matemática pelo menos, é que cada questão, para cada tipo de erro que o aluno comete numa questão, pode cometer numa questão, tem uma alternativa ali te esperando. Então, dependendo da alternativa, ela pode te dar uma pista de onde foi o erro do aluno. Então, sei lá, a resposta certa era B. Se ele respondeu A, eu sei que ele errou em equações, e aí eu direcionava ele para um vídeo de equações. Se ele errou a C, eu sei que foi na leitura do problema, então eu direcionava ele para um vídeo que falava sobre leitura de enunciados. E assim por diante. Isso pode ser muito interessante. Uma outra prática que a gente já viu funcionar também, que é bem legal, é com educação infantil e fundamental 1, em que esse tipo de estratégia é usada para criar uma historinha mesmo. Então, dependendo da decisão na primeira sessão, você vai continuar a história ou pelo caminho A, ou pelo B, ou pelo C, como eu estou fazendo aqui. Então, adicionei uma imagem, vou colocar aqui o lado a lado. Copiar o endereço da imagem. Não precisa ser só imagem, claro, eu estou simplificando bastante aqui, mas de modo geral a gente vai usar isso ou com texto ou com uma sequência do formulário ou com vídeo, né? O que eu mais usei, eu pelo menos na minha prática como professor de matemática, eu só usei isso com vídeos. Então direcionava para um vídeo específico. Nesse momento eu vou adicionar uma sessão aqui na sequência só para ilustrar o que eu quero fazer. Então o que é importante? Eu vou voltar lá na questão que vai direcionar para onde que vai o meu formulário, para onde que o meu usuário vai seguir no formulário. Lembra que eu cliquei aqui nos 3 pontinhos e em ir para a sessão com base em resposta. Se ele responder arroz por cima, ele vai para seção 7, arroz por cima. Se ele responder feijão por cima, ele vai para seção 8, feijão por cima. Se ele responder lado a lado, lado a lado. Eu já usei esse tipo de estratégia também, fazendo assim, tipo, se o aluno, eu pedia para o aluno avaliar, eu acho esse conteúdo muito tranquilo, então eu direcionava ele direto para as questões. Ou então, não, tenho uma certa dificuldade nesse conteúdo, tive uma certa dificuldade nesse conteúdo na sala, então preciso de ajuda. E aí direcionava ele para texto, para um textinho e um vídeo. Pode ser também. O que é muito importante é que depois dessa questão, ele não vai para a próxima sessão.
Ele não vai conseguir para a próxima sessão, porque a sessão que ele vai seguir vai depender de para qual de qual dessas alternativas ele escolheu. E para que isso seja válido, é muito importante que eu ponha essa questão como obrigatória. Ela não tem chave de resposta também, não vou colocar valendo ponto, né? E também é importante que, ó, depois do arroz por cima, se eu deixar assim, ele vai pular para o feijão por cima, não é o que eu quero. Eu quero que depois dessa seção ele vai para sequência. Então eu tenho essa sequência de 5 slides. O primeiro vai direcionar para o A, para o B ou para o C. Se ele escolher o A, ele vai do primeiro para o segundo e do segundo para o último. Se ele escolher o B, ele vai do primeiro para o B, do B, que é o terceiro, do B para o último. Se ele escolher o C, do primeiro para o C, do C para o último. Deu para entender qual que é a ideia? Se não deu, assiste de novo com calma, pausando, e qualquer coisa manda comentário que a gente ajuda. Da mesma forma, o feijão por cima aqui, ele não pode continuar para a próxima sessão. Ele não tem que ir para o lado a lado, ele tem que ir para sequência. E o lado a lado é a mesma coisa. A sequência já está para a próxima sessão, mas eu prefiro deixar assim mais organizadinho. Deu para ter uma ideia? Eu vou colocar agora na visualização para ficar claro o que foi que eu fiz. Vamos lá, cheguei na questão que vai direcionar agora para onde que vai no meu formulário. Se eu clicar em arroz por cima e próxima, ele cai na foto do arroz por cima. Vou clicar em voltar. Se eu clicar em feijão por cima e próxima, ele vai para a foto do feijão por cima. O interessante é que o voltar não volta para 7, vocês separaram? Volta para a questão. Se eu clicar em lado a lado e próxima, ele cai na foto do lado a lado. Só para ilustrar, para mostrar como está tudo organizadinho, se eu clicar aqui no feijão por cima, que é a do meio, que era mais fácil, lembra do esquema? Eu tenho 5. A primeira direciona, pode ir para uma dessas 3, e qualquer uma dessas 3, quando eu der próxima, vem para a quinta. Então, se eu clicar em feijão por cima, ele mostra o feijão por cima, estou na do meio aqui, e quando eu clico em próxima, ele vai para a 10ª, vai para a sequência, vai para a última. Deu para entender? Qual que é a dúvida? Como eu disse, essa é uma atividade, uma estratégia que é um pouquinho mais complicada, tem um nível um pouquinho mais alto de complexidade, mas qualquer dúvida pode enviar que a gente ajuda aí como puder. Tá certo?